Oi, eu sou o Gabi e tá começando mais um vídeo aqui na 20 e poucos, onde eu te explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade. Ou, pelo menos, eu tento. Hoje eu vou responder / comentar alguns dos seus comentários que vocês deixaram na publicação que a gente fez no Instagram na semana passada, e aí eu vou comentar algumas coisas aqui. A gente também recebeu algumas perguntas por DM, mas são coisas que são mais assim, tema para vídeo, então acho que só comentar sobre alguns assuntos vai ficar meio raso, tá? Então eu só vou falar sobre coisas que eu acho que dão uma resposta legal. E antes de tudo, segue a gente no Instagram, se você não segue. Se você estiver vendo no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o like e deixa aí seu comentário também, né? Enfim, procura a 20 e poucos aí na internet, que tem um monte de conteúdo aí legal pra vocês. Vamos lá! Não vou ler o nome das pessoas não, tá, gente? Porque senão, sabe, aquela coisa. O que você tá comendo? Madeira. Pregador. Ah, legal. Legal, né? Legal, né? É a melhor coisa de cachorro, é pregador. A primeira pergunta é: o que uma empresa deve fazer se, porventura, pela primeira vez, teve algum caso de funcionário iniciando a transição dentro da vida profissional naquele espaço e é uma novidade para o ambiente corporativo? Quais passos a empresa deve tomar com este funcionário que está vivendo um momento delicado e precisando de apoio? O que a empresa deve fazer com os demais colaboradores? Eu já falei um pouco sobre esse tema no vídeo Diversidade no Trabalho. Aconselho que vocês assistam esse vídeo, mas vou responder aqui resumidamente o que eu acho que uma empresa deve fazer. Vou responder aqui resumidamente o que eu acho que uma empresa deve fazer. A primeira coisa que a empresa tem que fazer é conhecer mesmo o contexto, né, das pessoas trans no Brasil. Isso é muito importante. E aí buscar informação para ver como que ela pode fazer com que aquela pessoa se sinta mais acolhida e inserida naquele ambiente de trabalho. Isso desde questões burocráticas até questões de convivência no dia a dia com os colegas. E uma coisa que eu acho muito importante, que poucas empresas fazem, é que eu acho que tem que deixar bem claro para os outros colaboradores que nenhum tipo de transfobia, nesse caso, né, que é o caso da pergunta, tá falando sobre pessoas trans, vai ser deixado pra lá, vai ter uma passada de pano, né? Então, que se tiver algum tipo de transfobia no trabalho, a pessoa vai ser punida e vão ter consequências. Porque, na verdade, é isso que acontece, né? Às vezes, muitas empresas até buscam essa inserção, mas esquecem também de preparar as outras pessoas que estão ali para receber essa pessoa. Então, é muito importante deixar bem claro que casos de transfobias não vão ser tolerados e também deixar bem claro para a pessoa trans que ela tem assim uma comunicação livre com o RH para reportar qualquer tipo de transfobia que aconteça no mercado de trabalho. Fala mais a fundo sobre apropriação cultural. Então, eu não posso falar sobre apropriação cultural, afinal eu sou um rapaz branco, mas a gente vai tentar trazer alguém que seja mais apropriado para falar sobre esse assunto para vocês, que eu acho que é uma coisa realmente interessante e eu já ouvi alguns pontos de vista diferentes, então acho que seria legal a gente falar sobre isso na 20 e poucos também. E se vocês tiverem indicação de quem pode falar sobre esse tema, né, que a gente poderia convidar, deixa aqui nos comentários pra gente contactar essa pessoa. Show? Show! A gente sabe que muitas mulheres são assediadas. Infelizmente isso ocorre com a gente. Mas tem também homens que podem ser assediados, como nós mulheres, por meio de falas e tal. Fala um pouco sobre esse assunto. O que seria o assédio no caso de homens? Então, vamos lá, essa pergunta tem algumas camadas. E assédio é assédio, independente do gênero que você tem. Só que assim, na realidade que a gente vive hoje, eu acho que 99% dos assédios que acontecem são de fato em mulheres. Mais um recorte interessante que eu queria trazer aqui é que, não sei se muitas pessoas sabem, mas homens trans são muito assediados. Inclusive por homens gays, por incrível que pareça. Existe um fetiche muito grande no meio de homens gays para com homens trans. E é muito ruim que a gente acaba sendo botado numa posição de objeto também sexual, de aventura, de fetiche mesmo, de brinquedinho, todas essas coisas. Eu já cansei de receber muitas mensagens no meu DM que eu não gostaria, que eu não pedi de responder, e meus amigos também recebem, muito porque cai nessa coisa desse assédio que é pouco falado, né, de homens com homens também, né. Mas assim, basicamente, assédio é pra qualquer um. Se uma pessoa tá falando alguma coisa pra você sem o seu consentimento, ou se ela passou alguma linha que a gente sabe que tem, é assédio. Mas a realidade é que a gente sabe que homens são pouquíssimos assediados. E acho que é por isso que não se fala tanto, porque não é um problema social, sabe? Quando acontece é uma coisa pontual de uma coisa ou outra. Já no caso das mulheres, a gente sabe que é completamente diferente, né? As mulheres são assediadas
e acabam sendo diminuídas no ambiente de trabalho, não são levadas a sério em alguns espaços. Então por isso que a gente discute assédio com as mulheres e não com homens, porque isso não é uma realidade para os homens cis, pelo menos, né, aqui no nosso país. E a última pergunta que a gente selecionou para esse vídeo fala um pouco sobre os casos de transfobia que têm acontecido ultimamente. Eu não vou entrar muito em detalhe em 2 casos, mas basicamente, resumindo, a Marília Mendonça fez uma piada de mau gosto durante uma live, né, envolvendo um vocalista, um membro da banda dela. E o outro caso é o caso do Tami, aí no Dia dos Pais, que teve toda a questão em volta da Natura e tudo mais. E uma coisa que eu vou falar sobre esses casos, sem me aprofundar muito neles dois, é que não me surpreende nem um pouco esse tipo de coisa. Não é de hoje que a gente vê piada com travesti, com mulher trans. É muito comum isso também em shows de comédia. Acaba que é um humor fácil, que não deveria ser. Então, assim, que bom que as pessoas repreenderam a Marília Mendonça. E eu acho que tem que ser repreendido sim, porque piadas desse tipo matam. De fato, mulheres trans são mortas por causa disso. Eu acho que também semana passada foi encontrado o corpo de uma mulher trans, que ela foi esfaqueada, foi assassinada por ela ser trans. Então, infelizmente, você pode não perceber, mas esse tipo de piada reforça uma série de estereótipos, né? Reforça que um homem cis, ele não pode, se ele ficar com uma mulher trans, ele vai ser motivo de zoação. Então isso faz com que ele faça o quê? Ele esconda esse tipo de relacionamento, ele não leva esse relacionamento a sério, ele não veja um futuro nisso. E isso acaba batendo, óbvio, né, no emocional, no psicológico das mulheres trans, que sofrem diversas violências. Se você faz esse tipo de piada e não sabia disso, rever um pouco, porque de fato você está contribuindo para uma coisa muito maior que às vezes você não está ligado porque não faz parte da sua realidade. Mas isso ofende e machuca muito algumas pessoas que não têm nenhum poder de combate, né? Elas não conseguem rebater a isso, né? Então, assim, reveja essa sua opinião. Sobre o caso do Tami, eu acho que tá na hora da gente rever os conceitos de maternidade e paternidade. Hoje, em 2020, a gente vive num mundo que não existe mais isso, que mulheres são mães e homens são pais no sentido biológico, né? Existem homens trans que engravidam, por exemplo. Então a gente tem que abrir muito esse conceito. E também pensar do que a gente entende por família, né? Já há muito tempo já que família não tem nada a ver mais com sangue, porque, enfim, tem famílias que são adotivas, tem famílias que são seus amigos. Realmente família é a pessoa que cuida, que tá lá pra você, e não interessa se essa pessoa é trans, se ela é gay, se é uma pessoa só, se são 2 pessoas, se são 3 pessoas. Isso não é no interesse de ninguém. No caso da Natura, né, o tiro saiu pela culatra, porque acabou que a Natura ganhou mais visibilidade por causa disso. E outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar nesse caso é que agora o filho do Tami, ele é um bebê, ele não vai ter consciência disso tudo. Mas imagina ele maior. Imagina quando ele começar a entender esse tipo de coisa, como que vai ser a vida dele, né? Se ele ouvir um monte de comentário, se ele começar a entender e ler um monte de comentário absurdo sobre o pai dele, porque o Tami é o pai dele, sobre a pessoa que criou ele, que dá amor pra ele, é a pessoa que ajuda ele nas horas difíceis. Então acaba que vocês, na verdade, não estão atacando não só uma classe, não é só as pessoas trans. Vocês estão, de fato, destruindo uma família. Isso é destruir uma família. Não é a adoção de casais homossexuais, não é a paternidade e maternidade de pessoas trans. É esse tipo de coisa que destrói famílias. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha conseguido responder algumas perguntas. A ideia não é se aprofundar em todas elas, mas acho que deu, né, pra gente ter um gostinho dessa interação, eu e vocês e eu. Se você esqueceu de comentar, ou na hora não tava com uma pergunta na cabeça, fica tranquilo, qualquer coisa é só deixar nos comentários, mandar pra gente por DM, que a gente vai fazer um vídeo. A ideia aqui da 20 e poucos é muito interagir com vocês e não só trazer conteúdo que a gente acha relevante, que a gente acredita, mas também saber o que vocês querem, né? Porque a 20 e poucos é pra ser um grande eco dessa nossa geração. Então continuem interagindo e participando dos conteúdos que a gente posta. De novo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, escuta o nosso podcast que tem no Spotify e tem no YouTube, e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau!